nossa alegria. Falar de Meimei, para mim, que trabalhei com evangelização infantil 40 anos, é gratificante, porque nós sabemos do trabalho que esse Espírito empreende em prol da criança, em prol da evangelização infantil. E ao longo da nossa tarefa aqui, nós vamos falar um pouco sobre esse Espírito que dá nome a muitas casas espíritas, a muitos trabalhos, e vocês vão observar ao longo da fala como as pessoas, os espíritos, têm carinho também para com essa trabalhadora do Cristo. Eu coloquei aqui, depois a gente vai ver uma pequena fala de Emmanuel no prefácio do livro dela, tratando-a de uma forma de um movimento espírita a ver. Vocês ouviram na semana espírita de vocês falar de trabalhadores do Cristo e alguns trabalhadores dentro do movimento espírita. Não é? Então, Eurípides Barçanufo, Francisco Canto Xavier, se a gente falasse de Ivone do Amaral Pereira, de Divaldo Franco, de Caio Bachutel, de Batuíra, de tantos outros exponentes do Espiritismo no Brasil, vocês saberiam que durante a encarnação, a última encarnação deles, eles trabalharam pelo Espiritismo, pelo movimento espírita. Não foi o caso de Meimei, porque Meimei não era espírita na última vida, não é? O trabalho dela, que nós conhecemos, veio depois do desencarne. Então, nós vamos trabalhar aqui algumas. Então, vamos lá. O nome de Meimei é Irmã de Carlos Rocha. Ela nasceu em Mateus Leme, aqui em Minas Gerais, em 1922, filha de um ferroviário, e aos 2 anos de idade, a sua família se transferiu para Itaúna, né? E Meimei fica órfã aos 5 anos de idade, e foi a sua infância, uma infância de família pobre, principalmente depois que o pai dela desencarna. Mas ela sempre, conta-se da vida dela, que ela sempre foi uma criança extremamente inteligente, amável, doce, né? E muito, muito ativa, que convivia e cativava a todos que trabalhavam com ela, e havia. Ela tinha facilidade, como era muito inteligente, cursou o ensino primário e depois deu sequência aos seus estudos na Escola Normal de Itaúna. Tá? Mas, devido aos problemas financeiros, ela não conseguiu, ela teve que parar, né, os estudos, apesar de ser primeiro da classe. E já na infância, ela convivia com uma doença renal, uma nefrite crônica, que sempre complicou a sua vida nessa área da saúde. Aos 20 anos, então, ela se muda com sua irmã Laís para Belo Horizonte. Tá? Lá ela continuou seus estudos e também conheceu um homem chamado Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha, que também, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, ele foi um brilhante trabalhador do Espiritismo aqui em Minas Gerais, sendo dialogador, sendo doutrinador de reuniões mediúnicas. E eles se casam na igreja matriz, né, de São José, em Belo Horizonte, de meio sujo, com odor, buquê e o beija. E aí, os olhos, Arnaldo Rocha conta que os olhos delas ficaram marejados de lágrimas.
aquela da psicografia. Né? Então, essa era uma forma que o casal Arnaldo Rocha e Irma de Castro se chamavam entre si depois da leitura desse livro. Por momentos em que o li e o tanto. E, ao final, tinha o significado de algumas palavras e o significado de Meimei era a noiva bem amada. Então, eles começaram a se tratar assim, só na intimidade. Ninguém sabia que eles se tratavam por meu Meimei e minha Meimei. Era o segredo deles. E que foi interessante para que Arnaldo, mais tarde, um ateu, um materialista convicto, ficasse extremamente balançado, não é? Quando o grande médium Francisco Cândido Xavier dá a ele uma revelação e fala esse nome, Meimei, um nome que ninguém sabia, além dos dois. Então é esse a origem do nome desse espírito, da Irma de Castro Rocha. E o Arnaldo conta que toda criança que Meimei encontrava, ela dizia: Deus te abençoe. A bênção, gente, é algo importante, né? E que muitas vezes aqui no nosso mundo contemporâneo está muito em desuso. Porque as pessoas acham antiga essa questão, acham brega, não é? Os mais velhos tomam a bênção os mais novos tomam a bênção, ou tomavam, dos mais velhos. E depois desse costume, aquelas vezes aqui no interior de Minas ainda se tem, mas as pessoas começaram a achar isso brega. Mas não é. Nós sabemos como espíritas a força que tem a palavra. Então, se você coloca a palavra para o seu filho, para a sua neta, Deus te abençoe. Aquilo tem uma força, aquilo tem uma energia que Meimei intuitivamente sabia disso, e a todas as crianças que não eram filhos dela, porque ela não teve filhos nessa reencarnação, apesar de querer muito que isso acontecesse, né? E apesar de que Meimei, né, nessa encarnação não era espírita, ela era médium. E Arnaldo Rocha achava, como materialista que era, como ateu que era, que ela às vezes não batia bem, não batia bem na cabeça, tinha algum transtorno com ela. E ela dizia muitas coisas que a sua vidência, a sua clarividência, percebia. Inclusive, ela via crianças. Ela dizia às vezes que ele chegava, o marido chegava e se sentava na sala de casa. Oi, você vai sentar em cima do meu príncipezinho. Quer dizer, ela via espíritos na roupagem infantil e falava dessa forma com o Arnaldo, que reforçava mais a cabeça dele. Tem algum problema com ela, né? Apesar dele amava muito, ele achava que ela tinha uma disfunção qualquer. E dentre as percepções mediúnicas, psíquicas de Meimei, ela relatava para ele coisas que ela não sabia de onde eram, mas que ela dizia assim: eu vejo cenas, é você e eu, somos nós dois, e relatava vários e vários episódios, inclusive que ele era o Duque de Alba. Veja só, ele era o Duque de Alba, uma menina na década de 40 em Belo Horizonte, que não tinha internet, né? E ela não tinha grandes conhecimentos, que ela só tinha feito ali o magistério. Ela falava da nobreza europeia, e que ela se via lá, e ele também falava que ele era o Duque de Alba, Fernando Álvares de Toledo, e que era guerreiro, que era, inclusive o codinome dele foi o Carniceiro, tantas as pessoas que ele se embrenhava em
nadador, lutador de jiu-jitsu, um homem forte. Ficou com 50 e poucos quilos, muito abaixo do peso, devido àquele momento que ele estava passando ali na doença de Nenê. E no desencarne dela foi muito difícil, porque ela começa a vomitar sangue e assim desencarna. Enquanto ele vai chamar ajuda, ele volta, a esposa já tinha partido. Mas ela conta que ela dizia: vovó Mariana veio me buscar, eu tenho que ficar linda. E nesse dia que ela desencarnou, ele chegou em casa e ela tinha passado o batom, tinha pedido à mãe para colocar uma roupa, passado o batom. Ele disse que o batom estava todo borrado, porque ela já estava cega. E dizia assim: eu estou bonita? E ele está muito bonita. Mas para que você se arrumou? Porque vovó Mariana veio me buscar para eu ir para a alba dos céus. Olha, ela lembrava ainda do lugar na Espanha que eles haviam vivido. E a vovó Mariana dizia para ela que ela iria para a alba dos céus. E essas visões, né, ficaram mais fortes nos seus derradeiros de vida terrena. E essa avó Mariana, né, que ela dizia que iria visitá-la e levá-la, ela tem um relato desse mesmo espírito no livro Entre a Terra e o Céu, que é um livro de André Luiz, ditado a Chico Xavier. Nesse livro, nos capítulos 9 e 10, nós vamos ver uma referência à Blandina. A Blandina, que é uma trabalhadora do mundo espiritual que cuidava de crianças no Lar das Bênçãos. E junto a ela também havia a vovó Mariana. E nesse livro, nesse determinado trecho, ela fala um pouquinho da sua vida terrena. Ela cuidava, a essa época, né, na colônia Nosso Lar, dessa instituição que acolhia os espíritos desencarnados que ainda estavam na forma infantil. Nós sabemos, a doutrina espírita nos coloca, que quando morre uma criança, ela pode ficar no plano astral algum tempo com a roupagem infantil ainda, até que o seu perispírito possa se adaptar à forma de adulto, né? A forma perispiritual, mental, mas ela cuidava ali daquelas crianças. E relata-se um menino que havia desencarnado por afogamento e que ele ficava muito ansioso, que ele ficava nervoso e que ela o acalmava, porque ele gritava pedindo pela mãe. E o ministro Clarencio explicando para André Luiz e o Hilário, que era companheiro de André Luiz, o que havia acontecido com aquele menino. Que antes dessa última encarnação que ele morreu afogado, ele havia se suicidado. E ali mostra, nesse trecho do livro, essa Meilei, que ali, naquele momento, né, André Luiz colocou o nome dela de Blandina, que na verdade estava também presente na obra Ave Cristo, como nós vamos ver a seguir. E a história de Arnaldo Rocha e Neném começou no século 8 antes de Cristo. Vejam só, Arnaldo Rocha era um general, naquela época já guerreiro, que se dava às lutas. Ele era um general belo e amigo, e que ficou conhecendo essa princesa, chamada Mabi, que a salvou da perseguição de um leão faminto. Esse
fatos, Meimei dizia para Arnaldo. Como eu falei anteriormente, ela se lembrava, ela tinha percepções de clarividência dessa época, de outras reencarnações, e ela falava com ele. E o que aconteceu? O ex-presidente da União Espírita Mineira, o Camilo Chaves, que era amigo do Arnaldo Rocha, escreveu esse livro, Semíramis, que é um livro histórico e que tem a história desse general e da princesa Mavi. E quando ele relatou, ele mostrou para o Arnaldo o livro, né, alguns capítulos. Ele falou assim: eu conheço essa história. Meimei já tinha me contado essa história. Olha para vocês verem que interessante. O mesmo aconteceu com o capítulo do Entre Céu e a Terra, que Franciscano Xavier, à época já amigo do Arnaldo Rocha, mostrou para ele, ele começou a chorar. Já conhece também esses dados, essa história, e o livro também, Ave Cristo. Né? Olha, ele fala, né? Já conheço esse trecho do livro, quando o Chico Xavier apresentou a ele, né, os manuscritos do livro Ave Cristo. Andina, gente, no romance de Emmanuel, era a filha do Tassiano Varro, que era o Arnaldo Rocha, definindo a necessidade do reencontro de corações com vista à evolução espiritual. O que a doutrina espírita nos coloca? Que nós, nas nossas reencarnações, muitas vezes temos alguns dos nossos parceiros, amigos, ligados a nós por parentesco. Quais parentesco? Pode ser qualquer um. Na época que Emmanuel relata no livro Ave Cristo, Blandina era filho do Arnaldo Rocha. Meimei seria filho do Arnaldo Rocha. Em reencarnação, mais à frente, eles são marido e mulher. E aqui em Minas Gerais, também na década de 40, como a gente está vendo, voltaram como um casal. E muitas vezes é isso que a reencarnação nos proporciona. Coloca no mesmo círculo aqueles que nós precisamos reconciliar com eles, aqueles que nós precisamos auxiliá-los. No caso, Arnaldo Rocha diz que Meimei é que veio auxiliá-lo nessa encarnação. Né? Ajudando a conter aquele homem, dado a guerra, dada a belicosidade, amainando, tranquilizando aquele coração. Então vejam só a questão da mediunidade de Meimei se manifestando aí também. E, como eu disse anteriormente, nós não conhecemos isso dentro do movimento espírita. Quando ela, então, parte para o mundo espiritual, é que ela começa a ser conhecida de todos nós através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Ela ditou aqueles livros ali pela mediunidade dele. O livro Pai Nosso, a Missão, Palavras do Coração, Cartilha do Bem, Evangelho em Casa, Deus Aguarda e Mãe. Que são livros que as evangelizadoras conhecem. Pai Nosso, Evangelho em Casa. Você tem Evangelho em Casa? Você tem o Pai Nosso? Não. Ah, tem criança, tem que comprar. O livro Pai Nosso, o Evangelho em Casa, que são excelentes para trabalhar com os pequenos, mostrando meio nessas obras a importância que ela dá à evangelização infantil, à educação dos pais para com esses filhos que lhe foram confiados. Então aí Meimei nos
nessa percepção. Como nós, enquanto casa espírita, precisamos dar valor, precisamos investir na evangelização infantil. Aqui nessa casa tem evangelização infantil? Sim. Que maravilha! É algo, gente, imprescindível para os pequenos. Que nós, como os Espíritos dizem, que nós apresentemos Jesus ao coração infantil. Que os pais tenham esse compromisso com seus filhos. Mas se o menino fala assim, pai, não quero ir, não. Você vai querer evangelização infantil? Você veio nas aulinhas de evangelização? Não? Precisa. Lá em casa era assim. Eu tenho 4 filhos. Mas não quero na evangelização. Eu falei assim, você é irrelevante, você não querer. Passa para frente. Passa para frente. Porque o pai e a mãe têm que entender que livre-arbítrio em criança é limitadíssimo. A partir da adolescência e da idade adulta, o pai e a mãe ficam bem limitados nas suas ações, nas suas intervenções educacionais. Mas enquanto criança, aqui quem manda sou eu. Por quê? Porque nosso Senhor resolveu o quê? Nessa encarnação, eu iria te conduzir como pai ou como mãe. Então são as minhas regras. Se quando ficar adulto, nem volto na casa espírita. Não pertence ao pai e à mãe mais. Mas enquanto criança, é isso que nós precisamos ofertar para os nossos filhos. A evangelização infantil no Brasil tem caminhado muito. Desde a campanha que a Federação Espírita Brasileira promove há muitos anos sobre a evangelização. Hoje nós temos evangelização, gente, no Grêmio. Olha que bacana. Hoje nós temos evangelização de bebês até a idade da juventude, a idade adulta. Porque isso é extremamente importante para a consolidação do pensamento crístico dentro das crianças, dentro do jovem. E essa é a tarefa do pai e da mãe. É a tarefa do evangelizador. As casas espíritas, as diretorias das casas espíritas devem dar o maior apoio às casas espíritas. A gente, lidando com a questão da evangelização, muitas vezes nós chegamos em várias cidades que as casas espíritas não apoiavam esse trabalho. E a evangelização infantil ficava lá num almoxerifado, junto com um monte de tranqueira. Por quê? Não tem água porque não tem espaço. Você não pode colocar um cartaz de evangelização aqui na parede, não. Então, era uma coisa assim que rodavam, né? O trabalho de evangelização. E um trabalho extremamente importante que vem referendar nesses livros que ela deu a Chico Xavier. E que mostra-se como nos coloca no livro do Céu e a Terra o trabalho que ela faz no plano astral com as crianças. Tem um trecho que Chico Xavier conta depois, né? Um tempo depois que ela estava no plano espiritual, que Arnaldo contrai novas núpcias, né? Então, Emmanuel disse que acho que ela ficou assim meio com ciúmes e quis reencarnar. Não, eu quero reencarnar com o Arnaldo e a nova esposa, a Neuza que ela chamava. E Emmanuel disse, olha, você tem créditos para você reencarnar sim. Mas e o seu trabalho com a infância, com essas crianças aqui no plano espiritual que ainda não chegaram ao perispírito, né? Tudo não, ainda não se organizaram nesse sentido. Você vai largar esse trabalho? E ele disse assim para ela, você pode fazer apenas
ela estava empreendendo, né? Estava dando muitos frutos. Esse aqui que foi um trecho do livro Prefácio Palavras do Coração, que é o livro que ela citou ao Chico Xavier. E olha o que Emmanuel fala sobre ela. As criações de Meimei em torno das mais variadas experiências humanas sempre nos suscitam a ideia de que a nossa querida irmã, simbolicamente, possui um coração em forma de harpa, em cujas cordas ela compõe formosas e sábias lições, reais melodias em prosa, nas quais somos impulsionados para as esferas superiores da vida. Emmanuel, como sempre, Emmanuel, né? Falando de uma forma maravilhosa e poética desse espírito que era doce aqui na sua última encarnação e a mesma forma dela, através da mediunidade de Chico Xavier, é o Arnaldo Rocha. E o Chico, eles bem jovens, e o Arnaldo Rocha já idoso, ele que foi conselheiro da União Espírita Mineira por 60 anos. Arnaldo foi doutrinador, dialogador, muito estudioso da mediunidade, né? E fundou também o Centro Espírita Meimei. Mas vocês podem se perguntar, como é que é o ateu? O materialista funda Centro Espírita? Onde ocorreu essa mudança? O que aconteceu? Então, o próprio Arnaldo Rocha, e tem várias entrevistas dele, gente, até no YouTube, e tem o livro Diálogos e Recordações, do Carlos Alberto Braga, de Belo Horizonte, que também conta a narrativa de Arnaldo sobre várias coisas, inclusive sobre o tratamento dele com Meimei, né? Enquanto esposo, e depois também que ela desencarna. O Arnaldo tinha irmãos espíritas, que ele achava todos também meio doidinhos. Não comungava de forma nenhuma das convicções que os irmãos tinham. E eles faziam reuniões mediúnicas em casa, que era uma prática comum nos anos 40, nos anos 50. Ele conta que depois da morte de Meimei, ele estava atormentado, mas como ele queria extravasar suas energias, e ele também era atleta, ele dizia que estava correndo lá pelas ruas de Belo Horizonte e que caiu um temporal. E ele pensou, lembrou-se que o seu irmão morava ali perto, e ele bateu lá, né? Eles deram a toalha, uma roupa, mas ele viu um povo lá na reunião. Sim, aqui deve ser as loucuras desse povo. Mas como estava chovendo muito, ele parou. 11 dias depois que Meimei havia desencarnado. E havia alguns médiuns, algumas pessoas ali presentes naquela reunião, inclusive uma senhora, já de mais idade, que era italiana e falava muito mal o português. E ele diz que ele ficou extremamente mexido, sem saber o que era aquilo, mas de alguma forma aquilo abalou o que ele viu. Aquela mulher começa a falar com uma voz clara, cristalina, que ele identificou o timbre de voz de Meimei, inclusive a forma dela falar algumas palavras. Ele disse que ela, quando falava realmente, não falava realmente, falava realmente. E a médium falou exatamente a mesma palavra da forma como ela usava. Então ele já ficou assim muito mexido com aquilo, mas sem ter a explicação. 50 dias depois do desencarne de Meimei, ele e o seu amigo, o seu irmão, andando pela Avenida Santos Dumont, em Belo Horizonte, ele diz que deu um esbarrão no homem, e que caiu um chapéu, que caiu papéis. Então ele levantou, né, para recolher aquilo. E a hora que ele olhou, ele reconheceu
até atacando o Chico Xavier, o Davi Nasser e do fotógrafo Jean Manzon. Foi uma reportagem terrível onde ele foi achincalhado. Então, Arnaldo tinha lido essa reportagem e visto a foto de Chico e identificou que aquele homem que ele esbarrou era Chico. As coincidências? Foi coincidência? Aquele homem vindo para ele disse: olha, o Naldinho está tão magro, porque ele realmente conta que tinha emagrecido muito por conta dos seus sofrimentos. E disse assim: olha, a nossa Nenê quer me falar. Então aquilo foi um choque para ele. Por quê? Porque o apelido Nenê, como eu falei para vocês anteriormente, só os dois sabiam. Era como eles se tratavam na intimidade. E Chico ainda relata: ô meu filho, abra a carteira e me mostre a foto que você tem de nossa Nenê, que aí está. Realmente, ele tinha a foto da esposa e mostrou para o Chico. E aí Chico convidou para ir numa livraria, e à noite foram para outra sessão espírita em que Nenê se manifesta. A partir daí, Arnaldo Rocha, o ateu materialista, se rende à doutrina espírita, se rende ao entendimento que o espírito existe e sobreexiste a morte do corpo físico. E a partir daí também, começa a estabelecer com Francisco Cândido Xavier uma amizade que se estendeu por toda a vida de Chico. Tendo Arnaldo Rocha ajudado Chico, participado de muitas e muitas reuniões com ele, e Chico orientado na sua vida. Arnaldo Rocha contava que Chico Xavier e Nenê educaram nessa vida o guerrilheiro de antes. E Arnaldo Rocha tem um trabalho interessante, e como ele participava da reunião mediúnica com Francisco Cândido Xavier, Francisco Cândido Xavier não como médium psicógrafo, mas como médium de fala, como médium psicofônico. Então ele começou a gravar essas reuniões, né? Ele conta que hoje os jovens nem imaginam que seja isso, mas que ele tinha ganho do Carlos Torres Pastorino, lá no Rio, um gravador que ele falou que pesava uns 15 quilos, que era um trombone, era enorme assim, e essas gravações deram origem aos livros Instruções Psicofônicas, que eu recomendo a vocês, que é impecável, e também Vozes do Grande Além. Arnaldo Rocha, então, se torna um apaixonado pela doutrina espírita por conta do seu amor, que tinha ido para o outro lado e tinha voltado para lhe chamar ao entendimento do Espírito, ao entendimento das leis de Deus, da mediunidade, e ele se tornou, então, um grande trabalhador do movimento espírita de Minas Gerais. Vamos ler rapidamente, né? Esse trecho que está no capítulo 10 do Entre a Céu e a Terra, onde Candina fala um pouco. O André Luiz começa, né? Reparei com mais insistência a figura suave de Candina. Por que ela se dedicar assim a trabalhos tão complexos? Não seria mais justo ouvir aquela conversação dos lábios da simpática Mariana, que era a avó, né? Que ele se achava junto de nós em sua posição de matrona respeitável? Exercer os meus pensamentos perguntando com discrição à jovem o porquê da grave tarefa de que se incumbia. Blandina apagou a luz do sorriso que ele adornava o semblante, como flor aberta que se fechava de súbito. Pesado silêncio bailou no recinto. Mas generosa e simples, adoçou a expressão fisionômica quem falou:
casada em minha última existência, e somente aos 3 anos terrestres me vejo de novo na vida espiritual. Não pude acariciar um filho em meus sonhos recentes de mulher, mas hoje sei que preciso dedicar-me no amor de mãe, consolando os delas que encontrei no passado. Realmente, sinto grande afeição pelas crianças. Contudo, tenho igualmente enormes dívidas morais para com elas. Então, aqui ela aponta a Ana Luiz da sua última encarnação como irmã de Castro, né? Logicamente que nesse momento ela não colocou esses detalhes que a gente está colocando aqui para vocês, e que esse trabalho difícil que ela fazia no lar das bênçãos era também em função de resolver algumas dívidas feitas, segundo ela, com relação às crianças. E eu trouxe essa mensagem para a gente pensar um pouco sobre o que Meimei quer dizer para nós. Porque saber só da história de Meimei, de Arnaldo Rocha, de Franciscano Xavier, só por saber, sem que isso impacte na nossa vida, sem que esses ensinamentos possam repercutir dentro de nós, não tem sentido. Então eu trouxe essa mensagem para nós analisarmos e percebermos da forma mais clara o que Meimei pensa para nós. Está no livro Sentinelas da Alma. Ajuda, meu filho, não passes distraído diante da dor. Nesses semblantes que o sofrimento descoloriu e nessas vozes fatigadas, em que a tortura plasmou a escala de todos os gemidos. Jesus, o nosso mestre crucificado, continua incompreendido e desfalecente. Nessas longas multidões de aflitos e infortunados, encontrarás a própria família. Quantos deles albergam esperanças, iguais àqueles que nos alimentam dos sonhos, sem qualquer oportunidade de realização? Quantos tentam atingir a presença da luz, incapazes de vencer a opressão das trevas? Essas crianças, caídas no berço da angústia, esses mergulhados velhinhos sem ninguém, essas criaturas sem ignorância e provação, mergulharam no poço da enfermidade ou nesse banheiro do crime, são nossos irmãos. Abre frente do eterno Pai. Estende-lhe tua alma, na dádiva que possas oferecer, guardando a certeza de que amanhã provavelmente estarás também suspirando pelo bálsamo do socorro, na bênção de um pão ou na luz de uma prece amiga. Recorda que as mãos hoje, por ti libertadas dos grilhões da penúria, aquelas que amanhã chegarão livres e luminosas em teu auxílio. Ao pé de cada coração desventurado, Jesus nos espera em silêncio. Socorre, pois, teu irmão, e na doce melodia do bem, ainda mesmo das dificuldades e sombras que ameaçam, ouvirás no mínimo do coração a voz do Divino Mestre, a encorajar-te paciente e amoroso. Tem bom ânimo, eu estou aqui. Então veja que Meimei fala para nós. Vamos socorrer o aflito, o velho, a criança, aquele que necessita da luz do nosso conselho, do ouvido para escutarmos as suas dores trementes. Todas as formas de ajuda não estão de pensar. O que eu posso fazer aqui? Como que eu posso intervir? Como que eu posso mostrar Jesus para essa criatura que me pede? Então, Meimei nos falando nessa mensagem maravilhosa. Lembrando também que, às vezes, aquela mão que um dia nós apagamos, poderá, numa manhã, ser aquela que também nos socorre. Lógico, nós não devemos fazer o bem querendo o retorno, mas pela lei da causa e do efeito, certamente acontecerá. Então, Meimei vem nos chamar para que nós sensibilizemos os nossos corações em favor da criatura
que sofre, da criatura que nos chega lamentando, da criatura que nos chega enlouquecida de dor, de depressão, desviados dos caminhos do bem. É essa a mensagem que Meirei nos traz. E essa é também uma fala da Blandina, da Meirei, no livro Entre Terra e o Céu. Ela acrescentou com o famoso sorriso que vai dar no semblante juvenil. Não vale fugir das responsabilidades, porque o tempo é inflexível e o trabalho que nos compete não será transferido a ninguém. Então a gente fecha com esse chamamento de Meirei também, que está no livro Entre Terra e o Céu. Não fujamos das nossas responsabilidades, gente. Quantos de nós fazemos isso? Deixamos a responsabilidade de pai, de mãe para lá. Deixamos a responsabilidade de cônjuges, de filhos. Deixamos a responsabilidade de defender os espíritas. Fugimos a essas responsabilidades que um dia retornarão para que nós as resolvamos. Por quê? O que nos compete fazer não será transferido a ninguém. O que quer dizer? O trabalho é seu. Não vai ser transferido para ninguém. Mas você vai saber, se você não quiser fazer, você não faz. Porque o Senhor lhe dá o livre-arbítrio. Mas aquilo vai ficar lá com uma coisa pendente. Uma fatura não paga. E em algum momento da sua trajetória, da minha trajetória de espíritos imortais, o que eu vou precisar de fazer? Pegar aquele trabalho. Pegar aquilo que eu não me responsabilizei quando eu deveria. Quantos de nós, nos movimentos espíritas, deixamos a nossa responsabilidade? Eu sou quase uma dinossauro de centro espírita, sabe? Viu, Luciano? Daquelas que estão lá, né? Desde a infância. E quantos trabalhadores, colaboradores, médicos, palestrantes, evangelizadores, pessoas com talentos, pessoas com recursos enormes. E que a gente pensa assim, se tem recursos enormes, a tarefa também tem que ser enorme. E indo embora. Deixando as suas responsabilidades pelo meio do caminho. Mas a doutrina espírita nos assevera que algum lugar no futuro nós iremos nos confrontar novamente com as responsabilidades que hoje nós relegamos. Então que a gente possa lembrar da Blandina, pensar no empenho desse espírito, né? Como ela falou para o André Luiz. Por que você está aqui fazendo esse trabalho tão difícil? Porque eu quero doar, porque é importante para mim, e responsabilidades, né, que no passado eu não sanei, estou sanando agora. Por isso, Luciano, eu não fugir das responsabilidades, é que eu aceito todo o trabalho que eles me chamam. Só se não puder. Se não tiver jeito, tiver outro compromisso. E agradecida a Deus, sempre fico. Porque, né, se os companheiros confiaram a mim o convite, agradeço a Deus, porque esse trabalho é um renovador para a minha alma. Né? O trabalho de evangelização infantil foi uma escola admirável na minha existência. O trabalho na casa espírita e em outros movimentos. Né? Agora a gente trabalha também com população carcerária. Tudo é aprendizado para a nossa alma. E nós ficamos agradecidos ao Senhor por colocar essas questões, essas coisas
agradeço a vocês a paciência, agradeço o convite. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, mas a gente finaliza então, né, pedindo a Jesus que ampare essa casa, pedindo também dele que ampare a evangelização infanto-juvenil de nossa Minas Gerais, de nosso Brasil, para que a gente possa ajudar dessa forma a construir um mundo melhor, ajudarmos nesses processos de transição tão dolorosos como os que nós estamos vivendo.